Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com nossa convidada mais especial, Emília Cardoso Martinez. Tudo bom, Emília? Tudo ótimo, Fuco. E vocês? Tranquilo. E Rafael Crescicalite, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos os ouvintes. Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho de um assunto especial, né, e diferente, que é a parte da oncologia ortopédica. É um assunto que poucas pessoas têm vivência e domínio, né? Mas é um assunto muito importante, por isso que a gente colocou também na nossa pós-graduação para poder explorar um campo novo, né? Eu acho que pouco se fala disso, né? A gente na Santa Casa, a Emília foi lá que eu conheci ela também, a gente tem um módulo específico junto do membro superior que acaba explorando um pouco mais desse campo que é muito importante, a gente tem muito o que fazer, e a Emília vai contar um pouquinho para a gente o que a gente faz dentro dessa área e quais cuidados que a gente pode ter e campos de atuação, né? Mas primeiro, ela vai falar um pouquinho da história dela. Emília, para quem não sabe, é a minha veterana de Santa Casa, né, Emília? De alguns tempos. Veteranaça. E ela vai falar um pouquinho da história dela e depois com a história da oncologia ortopédica. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, porque falar de oncologia sempre é um grande prazer. A gente, na maioria das vezes, a gente acaba sendo o extraterrestre, né? Então, quando eu vou dar aula em congresso de onco, eu sou o extraterrestre da ortopedia, e quando eu vou falar nos congressos de ortopedia, eu sou o extraterrestre da onco. Então, eu acabo circulando nas duas áreas, assim, com bastante facilidade. A gente modifica um pouco os nossos discursos, dependendo do público-alvo que a gente tem, mas o nosso amor sempre é pela ortopedia, né? Então, se a gente começou na ortopedia, a gente foi moldado pela Santa Casa, então aqueles tijolinhos são cravados a fogo e ferro no nosso coração, não tem jeito, né? Eu me formei em 2002, na finada Unibam, e saí da faculdade com o sonho de trabalhar com neuroadulto. Eu queria trabalhar com neuroadulto porque eu queria trabalhar com lesado medular, porque eu tinha feito um estágio com lesados medulares e eu achava aquilo o máximo, que você colocava o cara para andar, então você fazia uma terapia gigante, depois você colocava o paciente para andar. Na época a gente não tinha muita opção de pós-graduação, né? Então a gente tinha o HC, tinha o Lar Escola São Francisco e a gente nem pensava na Santa Casa. Eu lembro que a neuroadulto no HC, passei em 5º lugar na pós-graduação, falei assim, nossa, que bacana. Chamaram 3 pessoas para matrícula, estou esperando alguém desistir até hoje, isso foi em 2002, e acabou dando tudo errado na nossa vida e a gente foi para a Santa Casa. Então, às vezes eu falo para os meus alunos da faculdade, falo assim, gente, se der tudo errado, vai para a Santinha, que a Santinha abraça todo mundo. E aí eu caí na Santa Casa. Foi uma semana, assim, meio de luto, porque eu não queria estar lá, e na época, eu sempre falo com o Fuco, o pessoal dá bastante risada, porque a Santa Casa, na época, era fisioterapia neuro, músculo, esquelética. Então, a gente fazia neuro junto com a ortopedia. Então, eu fui para a Santa Casa por causa da neuro, porque eu queria fazer neuro. Cheguei lá, primeira bateria de estágio, neuroadulto e trauma. E aí, a neuroadulto da Santa Casa era tiro, TCE, eram uns neuros assim que você fala assim, meu, que coisa. Na primeira semana eu desmaiei acho que 3 vezes na enfermaria, nas visitas, tipo de cair dura no chão, assim. Eu fiz uma das minhas melhores amigas da vida profissional, a Fernanda, a gente ficou amiga desmaiando, que a gente dividia a cadeira na enfermaria, passando mal, com os pacientes do trauma. E aí, a gente andando na enfermaria, tinha uma paciente que todo mundo falou assim, e a paciente da sacrectomia. A paciente do quê? Sacrectomia. Eu falei assim, mas o que é? Tirou o sacro? Como é que o paciente tira o sacro? E ela falou assim, não, é paciente da oncologia ortopédica, eles fazem cirurgias, nossa. Você fala assim, nossa, oncologia ortopédica. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que legal, né? A equipe cirúrgica inteira fazendo um curativo na menina, com a ressecção de sacro e tal.
A gente passava e acompanhava, porque foi uma internação prolongadíssima. Então, a menina ficou lá uns 6 meses, de repente em pé, andando, sem sacro. Você falou assim, meu, o que é isso, cara? Ela tá sem sacro. Onde que a L5 tá apoiada, meu irmão? Cadê a L5? Tá onde? E a paciente em pé. Então, essa paciente, ela foi a paciente que me deu curiosidade pela oncologia ortopédica. Eu fui descobrir que a minha bateria de estágio de oncologia ortopédica era a última. Então, eu ia ter que passar o ano inteiro da pós-graduação para chegar na onco. Eu cheguei na onco, aconteceram aquelas coisas malucas políticas da Santa Casa, de muda a chefia, não muda a chefia, não tinha mais supervisão de estágio, e a gente acabou ficando meio largados. A gente fazia o membro superior, que até hoje é com a Cris, só que a onco foi o ano que a Cris acabou pegando a onco, então ela acabou fazendo a supervisão de onco, tipo, logo na minha bateria, logo na minha virada. E o que eu e uma amiga minha fizemos? A gente começou a acompanhar o grupo. E o chefe do grupo, na época, o doutor Pedro, falou assim, eu quero um fisioterapeuta aqui comigo. Eu falei assim, sou eu. Comecei a acompanhar o grupo. Aí a gente começou a acompanhar a cirurgia, comecei a entrar em cirurgia. Ele virou para mim e falou assim, por que você não faz um curso de instrumentação cirúrgica? Fiz um curso de instrumentação cirúrgica, entrava dentro do centro cirúrgico com eles. Então, foi a vez... acho que eu mais aprendi anatomia na vida, então eu fiquei instrumentando para eles até 2007, então de 2004, 2005, até o finalzinho de 2007, todos os dias no centro cirúrgico da Santa Casa, a gente fazia os acompanhamentos particulares, e aí eu comecei a trabalhar com a onco propriamente dita. Então, eu sou especialista em oncologia ortopédica raiz, antigona na raça, porque na época a gente não tinha nem curso de pós-graduação, nem nada. Então, a minha formação é ortopedia na Santa Casa e eu acabei seguindo para onco, porque eu fui seguindo para onco, e a gente vai indo, e de repente você viu, você está fazendo aquilo faz muito tempo. Então, eu trabalho há mais de 15 anos com a mesma equipe, eu trabalho nessa parte de assistência, eu não faço mais essa parte de instrumentação cirúrgica, que também acaba sendo uma coisa um pouco... a gente demanda muito tempo, é interessante por um tempo, porque é uma coisa muito curiosa você entrar no centro cirúrgico, mas acaba não sendo muito a nossa profissão. Era legal você acompanhar cirurgias e conseguir entender que essas cirurgias, o que era feito. Então, a oncologia ortopédica é assim, tem essas coisas, tira o sacro do paciente e o paciente fica lá com o ilíaco, tá lá com o ilíaco solto. O paciente tira a escápula, a clavícula e o húmero proximal e tem cotovelo, punho e mão. E você fala assim, mas o que está amarrado aonde? Como é que isso vai funcionar? Então, isso foram coisas assim que foram muito, muito importantes para o meu aprendizado e para a lida, e principalmente para a gente não ter tanto medo de lidar com esse tipo de paciente, que são pacientes que eles acabam assustando bastante. Então, as pessoas elas ficam muito assustadas com esses pós-operatórios muito grandes, com cicatrizes muito grandes, com coisa que sangra muito. Depois disso, eu comecei a trabalhar em paralelo com docência, que eu sempre quis dar aula. Então, eu comecei dando aula na Uninove, fiz prova no RH, aula teste, aquelas coisas todas. Saí da Uninove, fui para a FMU, e eu estou na FMU há 11, 12 anos esse ano, dando aula de ortopedia. Então, tem aluno meu da ortopedia que nem sabe que eu trabalho com onco. Então, vira e mexe, a gente começa a falar algumas coisas. Nossa, professora, mas você trabalha com oncologia? Eu falei assim, não, o meu consultório hoje é só oncologia ortopédica. Então, hoje eu me dou ao luxo de fazer um consultório de pacientes oncológicos com endopróteses, com reconstrução biológica. Então, é isso que eu faço hoje. Eu trabalho no hospital, eu estou coordenadora de um serviço de internação, eu tenho as aulas regulares da faculdade, que a gente está nessa coisa meio EAD, mas eu fico com os meninos no estágio, e o meu consultório 100% oncologia. Muito bom. E é muito legal o que você falou, né, Emília? Esses casos, né? Eu também peguei alguns na Santa Casa, principalmente na enfermaria, né? E esses pós-cirúrgicos, eles exigem um grande conhecimento de anatomia e biomecânica de uma forma que você nunca imaginou que você vai usar, né? Nunca imaginou. Umas coisas assim, assustador. Você fala assim, mas tá apoiado aonde? Não tá apoiado. Vai formar uma fibrose. Eu falei, mas que fibrose? Vai formar onde a fibrose? Eu também tive a Acaba paciente da sendo... sacrectomia,
né? E aí, quando meus médicos falaram assim, ó, vai formar uma fibrose e ela vai se sustentar com a fibrose, aí eu entendi o poder da fibrose. Exatamente, Porque para você aguentar a exatamente. É o descarga de poder da pulso, cicatrização, é um poder da cicatrização que a gente fala assim, não, espera, 6 meses sem pisar, passa rapidinho. Você fala assim, 6 meses sem carga. Eu tô com um uhum, adolescente de 13 anos que o menino ficou 8 meses sem pisar porque fez um congelamento. Então agora dá para fazer o criocongelamento. Tirou o fêmur do menino, congelou no nitrogênio, botou para dentro de novo com placa, parafuso. E aí está fazendo quimioterapia, então durante a quimioterapia a consolidação óssea já é prejudicada, então ninguém tem certeza se está consolidado, se não está consolidado. Então o menino ficou 6 meses sem carga nenhuma, tipo, não encostava o pé no chão, e aí que a gente começou a carguinha gradual, assim, tipo 10, 15 quilos, mas você imagina um menino de 13 anos, e a gente tendo que segurar, são assim, coisas praticamente impossíveis. Hoje ele está ótimo, joga bola, chuta, quebrou a placa, teve que colocar uma haste, mas tudo bem. Tá chutando bola, tá ótimo, mas assim, uma criança sem pisar e meio ano. eu acho que é uma característica do paciente oncológico, né, Emília, é que ele tem uma longa permanência com a gente na fisioterapia, né? Então, dificilmente você vai ter um caso que ele vai ter uma, duas sessões e tchau, né? Então, assim, o acompanhamento dele é mais longo, se não for até uma questão de uma recidiva ou de uma metástase, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados muito grandes. Já que você falou até a parte de endoprótese, essas coisas, eu acho que é bem legal falar um pouco desses principais procedimentos cirúrgicos, numa regra geral, obviamente, são muitos detalhes, porque muitas vezes, se eu posso dizer, os médicos acabam inventando procedimento cirúrgico no momento de Sim. descobrir o local, né? Então, eu acho que é bem legal falar assim, qual que é esse contexto cirúrgico, assim, né? Ainda mais você falou que você trabalhou muito no intraoperatório, né? Eu acredito que tenha muitas coisas interessantes para serem faladas. Então, é assim, a gente trabalha com duas frentes grandes cirúrgicas. Então, a cirurgia curativa, que é do Uhum. paciente com tumores primários, que o cirurgião ele não está nem aí se o seu reto femoral vai sair inteiro, ele não está nem aí se você vai ficar sem joelho, se você vai ficar com o pé sem calcânio. Ele está preocupado em retirar o tumor, o que sequelar, sequelou, e a gente se vira, a gente adapta, a gente faz com o paciente o que a gente conseguir e o que for necessário. E a gente tem a cirurgia, por outro lado, que é a paliativa. Então, Uhum. vamos pensar num paciente com metástase óssea de câncer de mama. Então, eu estou pensando num paciente com câncer de mama que tem uma metástase óssea, que fez uma fratura de colo de fêmur. Eu não tenho tempo para esse paciente consolidar e dar descarga de peso gradual e ficar comigo 6 meses na fisioterapia. Então, a gente faz o quê? O cirurgião ele faz uma cirurgia menos agressiva, talvez. Isso vai depender de cada caso, mas o paciente sai com descarga de peso total do intraoperatório. Se fosse viável, o cara saía pulando num pé só de dentro do centro cirúrgico, porque biomecanicamente a substituição protética deixa você fazer isso com o paciente. Só que, lógico, tem a ferida, o paciente anestesiado, tem um monte de coisa. Então, a gente pensa assim, vamos comparar um osteosarcoma, que é o tumor primário que a gente mais encontra nas crianças, apesar de ser super raro, a gente encontra muito. A sobrevida do osteosarcoma em 5 anos chega a ser 80% de sobrevida hoje, com cirurgia, com quimioterapia, com diagnóstico precoce. O paciente com metástase de mama, por exemplo, então o paciente tem uma metástase óssea de câncer de mama. A sobrevida média desse paciente é de 18 meses. Então, você tem um cenário que 80% das pessoas estão vivas depois de 50 anos, depois de 5 anos, perdão, e um outro cenário que você tem 18%, 18 meses de sobrevida, então você acaba tendo uma sobrevida muito pequena, tá? Aí a gente vai trabalhar com tempo. Quem tem tempo de ficar comigo na fisioterapia? O cara que vive
80% em 5 anos estão vivos, ou o paciente que está depois de 18 meses, a gente não tem uma expectativa de vida muito grande. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agilizar o processo de reabilitação do paciente com metástase. Eu sou fisioterapeuta, eu amo fisioterapia, a fisioterapia resolve vários problemas, mas eu tenho que entender que eu não sou prioridade para esse cara nesse momento. A prioridade para esse cara, nesse momento, é ele viver os 18 meses que ele tem ainda. Então, a gente precisa que esse paciente vá para casa andando, tomando banho sozinho, indo no banheiro sozinho. Um paciente com tumor primário, que vai viver pelo menos 5 anos, grande parte deles, o que a gente faz? Cara, fica 6 meses sem pisar, não tem problema. Fica 1 ano de muleta, não tem problema, porque ele tem um prognóstico muito melhor. Então, sempre quando a gente trabalha com oncologia, a gente precisa pensar nessa parte. Qual que é o prognóstico do meu paciente? Não é porque o paciente é novinho, que ele é bonitinho, que ele é legal, que a família é bacana, isso não significa que o prognóstico dele é bom. Então, a gente que vem da ortopedia, a gente não está acostumado a lidar com isso. Tipo, eu quero ficar com a vovozinha com fratura de fêmur e eu quero ficar na casa da vovozinha, eu quero atender a vovozinha, e a gente vai no aniversário da vovozinha e tal. Esses pacientes com metástase, o que a gente faz? A gente atende 1, 2, 3, 10 vezes. Um beijo, vai viver a sua vida, me ligue se precisar. Então, a gente sempre se põe à disposição desses pacientes, imaginando aqueles 18 meses que o paciente tem de sobrevida. Eu tenho um senhor de 80 anos que está há 20 anos sobrevida de prótese. Então, ele veleja, metástase de carcinoma renal no fêmur, fraturou o fêmur, já trocou de prótese 4 vezes, porque ele quebra todas, porque ele veleja, mas assim, é ele que veleja no veleiro dele sozinho, ele não fica lá sentadinho velejando, ele veleja sozinho no veleirinho. E aí ele é um paciente, é um sobrevivente. Aí eu sempre brinco com ele, eu falo assim, mas 20 anos? O senhor tem 80 anos, tem a primeira prótese que o senhor fez foi há 20 anos atrás. Ele falou assim, acho que esqueceram de me levar, ele fala. E aí ele vai vivendo a vida dele. Então, a gente tem as estatísticas, lógico, a gente sempre respeita as estatísticas, mas a gente tem crianças que vão a óbito em meses e tem metástases que duram anos e anos e anos. Então, é muito difícil você pensar que o paciente talvez viva só 15 dias depois da prótese. Eu ia até perguntar esse processo, porque, assim, é um trabalho que a gente não está acostumado aqui no trabalho em hospital, né? Que é o processo de vida, né? Você trabalha muito com a parte da morte. Então, assim, eu acho que a preparação psicológica do fisioterapeuta que trabalha com isso é diferente, né? Vocês vão ver que a Emília também é uma pessoa diferente, não por esse motivo, mas... E eu acho que eu achei que é até legal a gente falar um pouquinho disso, Emília, de diversos aprendizados que você teve, né, com essas histórias e com essas situações, né, esse tempo curto com o paciente, tempo longo. Eu acho que são coisas muito importantes para falar da preparação tua como profissional e seus aprendizados, tá? Então, fala para a gente um pouquinho disso. Então, Foucault, isso é uma coisa bastante complexa da gente falar, porque eu acho que às vezes é um processo interno que nem a gente entende direito, né? Uhum. Então, você foge, às vezes você se apega muito, às vezes você desaparece. Então, às vezes você vai vendo que você está se apegando muito à família, que a criança não tem um prognóstico bom, ou o adulto não tem um prognóstico bom. Então, você começa talvez a se afastar desse paciente. E tem vezes que você faz tudo errado. Eu tive criança que eu tenho o Felipe vai fazer 5 anos. Eu tive um último pequenininho que eu levava o Felipe para brincar com o menino, fez uma prótese de quadril, tinha 5 anos, o Felipe na época tinha 3. Eu levava o Felipe para brincar com o menino, a gente foi no cinema, a gente foi assistir Toy Story no cinema, a gente ia no McDonald's, aí eu ia na casa dele, aí eles queriam vir aqui em casa e tal. Então, a gente faz essa ligação que a hora que você vê, você fala assim, cara, eu ultrapassei todas as barreiras que eu podia, todas. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que terrível, como é que você consegue trabalhar com oncologia? Então, uma coisa que eu entendi depois que esse menininho foi a óbito e depois que eu tive filho e que a gente começa a entender as coisas de uma maneira um pouco, parece que mais intensa, principalmente está relacionada à criança, meu chefe da Santa Casa, ele sempre fala, ele fala assim, Emília,
História natural da doença. A gripe passa, o corpo vence. O câncer, o corpo não vence. Então, você tem que entrar nessa sabendo que você vai perder. A história natural da doença, o desfecho oncológico é sempre negativo para o paciente. Não existe você se curar sozinho, sem nenhum tratamento, sem nenhuma intervenção. Isso não existe. Então, você tem que entrar nessa sabendo que você vai perder uma hora. Se não perder, se o paciente viver 20 anos, se viver 15 anos, se conseguir ir para a escola, ter namorada, trabalhar, fazer faculdade, todo mundo ganhou. Então, a gente tem que pensar que a gente não luta contra o câncer. O pessoal fala assim, e os guerreiros que lutam contra o câncer. A gente não pensa em luta contra o câncer, a gente pensa em tratar a pessoa seja que ela tenha 5 dias de vida, ou 5 anos, ou 50 anos de vida. Então, você falar que você não se importa é mentira, porque você chora junto, você fica chateado junto. Então, às vezes, você se afasta para você tentar se preservar um pouco. Então, existem pacientes que você gosta, mas você acaba perdendo um pouco o contato para você se preservar. A gente faz terapia, todo mundo faz terapia, conversa com muita gente que trabalha com onco, porque precisa. Mas, assim, quando você perde um paciente com 5 anos de idade, que sofreu até o finalzinho. Você estava lá até o finalzinho. A última intervenção que você conseguiu fazer na criança foi levar. Eu levei um elefantão de pelúcia para posicionar o menino no leito, porque ele não tinha mais posição. E a última intervenção de fisioterapia que eu fiz na criança foi posicionar a criança no leito com boneco de pelúcia. Sem falar do tráfico de balinhas e docinhos e pipoca, que o moleque pedia pipoca, eu ia buscar pipoca para ele, entrava com as coisas tudo muqueada dentro da mochila, que a equipe de enfermagem não ouça, mas a gente... O que você quer comer? Ele, eu quero o Fini dos Minions. Enfiava coxinha, levava espetinho que o cara vende ali o menininho comendo espetinho dentro da UTI do hospital. Então, você vai falar, não? Cara, vamos embora. Então, a gente acaba participando ativamente desse processo de morte, muitas vezes, e isso afeta a gente, não tem como não afetar. Às vezes, eu lembrava, às vezes você lembra no paciente, você começa a chorar sozinho, você fala assim, ai, gente, tô chorando. Por quê? A mãe do menino, quando o menino foi a óbito, eu lembro que eu estava na faculdade, dando seminário na FMU, eu tinha conversado com a mãe de manhã, ela me mandou um vídeo dele fazendo uma ventilação não invasiva e tal. Eu estava sentadinha na mesa dando seminário, eu lembro da cena, eu sei os alunos que estavam em volta de mim, o celular acendeu assim, ó. Eu só li estrelinha no céu. Aí eu não vi mais nada, não lembro que ninguém falou mais nada, fui para casa, aí vai indo, aí vamos lá ler a mensagem, aí o menino tinha ido a óbito. 25 de setembro, 4h30 da tarde, e é isso aí, a gente não esquece, a mãe conversa comigo até hoje, mas assim, é uma coisa assim, essa criança, depois de 15 anos trabalhando com isso, esse menino mudou tudo. Eu sentei, escrevi o meu projeto do doutorado inteiro de novo, porque eu tinha feito um projeto de doutorado, ortopedia, pós-operatório, anda, marcha, e aí eu acabei voltando mais para essa parte de cuidados paliativos, de autonomia, de paciente em finitude de vida. Então, a gente está acostumado em ortopedia a falar de qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Quando você está falando em onco, você está falando em qualidade de morte. Então, como que o paciente, como é que vai ser esse finzinho de vida? E isso hoje as pessoas têm falado muito em cuidados paliativos, as pessoas têm conseguido falar mais sobre morte, isso tem sido... uma coisa um pouco mais divulgada, então a oncologia tem muita gente falando de fisioterapia em oncologia, muita gente falando de final de vida, mas eu acho que muita gente romantiza um negócio num nível que eu ainda não estou preparada. Eu não consigo achar bonito um fim de vida, é uma coisa assim muito complicada, porque você ainda tem aquela sensação de que, perdemos, é isso aí, vamos deixar o paciente confortável, mas a gente está fazendo os cuidados paliativos, teoricamente, porque o tratamento curativo não funcionou. Uhum. Os paliativos não são assim, né? O paciente oncológico, ele entra com cuidado paliativo desde o começo.
Então, aquela ideia que a gente tem de paliativo é só o que é feito quando não tem o que fazer, não existe mais. Então, os paliativos manejo de sintoma o tempo inteiro, desde o comecinho. Fazer algum comentário específico? Não, só complementando a fala da Emília, eu acho uma coisa interessante isso, né, com relação ao mindset do profissional. Porque eu lembro que quando eu trabalhava com a neuro, eu tive a oportunidade de, né, nas falas clínicas, enfim, eu tinha um monte de alunos ali dos cursos de especialização que atendiam os mais diversos pacientes. E a maior parte dos pacientes tinha um prognóstico de alguma melhora funcional, né? E era muito difícil, que eu lembro que a gente tinha, na época, né, 3 ambulatórios que eu coordenava, era neuroagudo, neurocrônica e um outro que era de reabilitação vestibular. E aí, quando vinham pacientes com esclerose lateral amiotrófica, doenças que tinham uma história natural muito rápida, a gente passava na frente. E era muito difícil sair de um horário onde estava todo mundo atendendo um paciente com AVC agudo, muitas vezes, que tinha um prognóstico bom, um TCE de, de um jovem ou de uma jovem, que tinha uma melhora funcional ali, né, à vista, muito rápida, e na sessão seguinte você tinha um paciente com uma doença neurodegenerativa de progressão rápida. Assim. E essa foi sempre uma questão que eu sempre me fazia, né? O papel muda completamente de ser alguém que está lá para talvez alcançar um novo horizonte para alguém que está tentando manter por mais tempo possível alguma funcionalidade, né? Isso é difícil, eu acho que a gente realmente não é treinado para isso, né? A gente gosta de se considerar como reabilitador, o fisioterapeuta gosta de se considerar como reabilitador, mas quando a gente pega esse tipo de paciente, eu vejo que é difícil, a gente dar uma derrapada mesmo, assim, porque é como se você tivesse que entrar com outro foco para atender esse tipo de paciente. Né? É bastante complicado essa parte, porque você também não pode falar assim, nossa, tem muita gente que fala que tem esse discurso do não tem o que fazer. Não adianta, não tem mais o que fazer, não tem o que ser feito. Eu falei assim, eu tenho um monte de coisa para fazer, cara. A gente trabalha com conforto o tempo inteiro, então vamos dar conforto. A sensação que a gente tem muitas vezes é que a gente está fazendo uma coisa que talvez não precisaria ser fisioterapeuta para fazer o que eu estou fazendo. Qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode dar um carinho, uma atenção para esse paciente, não preciso ser eu, fisioterapeuta formado, ultra especialista, que trabalho com oncologia há 15 anos, enfim. Mas é uma coisa que a gente fala para os alunos muitas vezes, assim, cara, às vezes é só isso, é só o paciente vir aqui conversar com você, você dá um pouco de atenção, você fala uma coisinha, uma mudança num hábito, numa coisa, um posicionamento, que seja levar o elefantinho de pelúcia para a criança, sabe? Para você deixar a criança um pouco mais confortável. Isso não é fisioterapia. A mãe dele podia ter feito, mas foi você que fez porque você fez. E você estava lá disponível para fazer. Eu acho que isso é muito interessante de falar, né? Até porque ele sai do papel fisiocêntrico, né? Onde o fisioterapeuta seria responsável por qualquer mudança. E nessa hora a gente se coloca no nosso lugar, onde toda reabilitação é. Porque o principal sempre é o paciente, e entender quando a gente fala o que é o principal ser o paciente, acho que a Onco mostra de uma forma mais prioritária que tudo, né? A gente se hipervaloriza nessas horas, eu acho que é um processo que também eu concordo com você, a gente tem que tomar um cuidado. E aí eu até ia perguntar para você, Emília, porque a gente entra numa área que é muito, no geral, interdisciplinar, né? Multi, inter, né? Então, todos os tipos E é interessante falar, assim, né? Uma pessoa que quer trabalhar nessa área, quais são as vias que ela tem hoje para conseguir tentar entrar minimamente nesse campo? Que centros de referências que existem, né? E que outros profissionais que você conhece de fisioterapeuta que também estão junto com você nisso? Então, hoje, você tem as opções das residências, né? Então, você tem residência multiprofissional em oncologia pediátrica. Existem algumas residências que você passa pela onco, então a gente tem na Unifesp, tem a residência do GRAAC, né? Então, se você quer fazer oncologia pediátrica, então são 2 anos, com bolsa, é um programa bem bacana.
No Hospital das Clínicas tem algumas opções de curso, mas não é sempre que você encontra essas opções. Na Unifesp também, às vezes, você não tem as opções específicas de onco. O AC Camargo tem um programa de residência, tem um programa de especialização. A gente tem outros hospitais grandes no Brasil, então o INCA sempre acaba sendo uma grande referência. Tem o Hospital Erasto Gärtner, em Curitiba, também, que oferecem esses programas de residência. E a gente tem bastante, principalmente em São Paulo, a gente tem as pós-graduações em onco. Então, a gente tem umas particulares, então eu dou aula na BioOnco, a gente tem um EAD também da pós-graduação da PUC do Rio, então a gente acaba trabalhando com os alunos. Hoje a gente tem feito bastante esse modelo de ensino à distância, mas eu acho que você ter uma residência e uma mão na massa e ver paciente e resolução, nada supera as suas experiências e as coisas que você passa com os pacientes. Na Santa Casa a gente passa na onco, fica 3 meses, o pessoal fica 3 meses lá na onco quando faz a pós na ortopedia. Eu tenho vários alunos que foram fazer pós no HC, então o pessoal da reeducação funcional lá acaba pegando paciente da onco, o pessoal da ortopedia pega paciente da onco, então eles acabam sendo remanejados para alguns departamentos mais específicos. Na Santa, a gente faz amputado, no Hospital das Clínicas, amputado acaba indo para grandes deficientes, que é um pouco mais relacionado com a neuro. Então, acho que depende um pouco de cada serviço. Mas tem um monte de cursinho, cursos curtos de oncologia. Até o próprio AC Camargo dá alguns cursos curtos de oncologia, eu acho válido. Mas eu sempre falo para todos os meus alunos da faculdade, eu falo assim, cara, você tem que sair daqui e ter essa vivência mão na massa de paciente oncológico, porque é muito difícil, é muito diferente. Você talvez não encontre pacientes oncológicos num grande volume, numa clínica, como a gente encontra pacientes ortopédicos, neurológicos, estética. Então, assim, às vezes até trabalhando em hospital, a gente não encontra tanto volume de paciente oncológico, igual nesses centros que eles acabam vindo, a gente acaba tendo mostras viciadas, né? Sim. Eu sempre brinco com a Emília, né, na questão da red flag, dor lombar, né? E a gente sempre fala um pouquinho, fala assim, a Emília trabalha com uma red flag o dia inteiro, né? Então, se a pessoa tem uma dor lombar ou não, é um detalhe inverso, né? Então, a gente tem que ter outros tipos de cuidado. Rainha da catastrofização. É só Pô, catástrofe. se você Não, pede dor lombar para a Emília, vai ter red flag. é sempre metástase. Eu falo nas aulas assim, paciente com dor, paciente com histórico oncológico, com dor, até que se prove o contrário, é metástase. O Zawa quer me matar. Teve câncer de mama, tá com dor lombar? Vai ter que fazer, vai radiografar sim, vai fazer ressonância sim, porque precisa ver se isso é metástase. Mas é que a gente tem a amostra viciada, né? Se você for pensar existem pacientes que o primeiro sintoma oncológico é a dor lombar e o paciente já está com metástase na lombar de um câncer de mama, de um câncer de intestino, de um câncer de tireoide. Mas se você for pensar em porcentagem, é menos de 1% das dores lombares. Então, tipo, ai meu Deus, eu vou procurar todos os meus pacientes. Não, você precisa estar atento às bandeiras vermelhas. É que o meu problema é que as bandeiras vermelhas são todas minhas. Então, todo mundo que chega para mim no meu consultório hoje que tem dor lombar é porque tem metástase. Todos. Aquela ideia do raciocínio bayesiano, né? Na probabilidade pré-teste, assim. A probabilidade pré-teste de um paciente que vai para a Emília ter câncer é gigante. Se a gente vem num consultório nosso, é muito, muito baixa, né? Eu tenho cirurgiões, eu trabalho com alguns cirurgiões, eu trabalho com o pessoal da Santa Casa, mas você acaba recebendo bastante paciente oncológico. Eu recebo bastante paciente oncológico. Eu lembro que eu recebi uma menina, uma fratura de tornozelo, e a menina, no último dia da quimioterapia, ela saiu do consultório, torceu o tornozelo, fez uma fratura bimaleolar. E aí o cara falou assim, não, você tem que fazer fisioterapia com a Emília. Eu falei assim, mas é uma fratura bimaleolar, tipo... Não, ó, eu não sei se isso aí é câncer, se não é câncer. Eu falei assim, mas não tem metástase do joelho para baixo, do cotovelo? Normalmente não tem, você tem as metástases mais proximais. Ele falou assim, eu sei, mas ela vai ficar com você até esse negócio de consolidar e a gente ter certeza que não é. Eu falei assim, não, tudo bem.
Então, eu acabo ficando com pacientes, às vezes, de cirurgiões ortopédicos, que a gente fica tomando conta do paciente para ver se o negócio não vai desenvolver. Olha, a gente fez biópsia, mas não deu nada, eu quero que ele fique acompanhando na fisioterapia, porque a gente toma conta do paciente e aí manda o paciente de volta para o ortopedista, o paciente volta para a fisio, e a gente consegue monitorar melhor os pacientes. Eu monitoro os pacientes assim, por anos. Eu tenho um paciente, eu estava montando uma aula para o final de semana, eu fui ver, o menino operou em 2010. Eu falei assim, nossa, cara, eu falo com o menino toda hora, até hoje. E o menino fez a cirurgia em 2010. Tipo, e conversa com ele, falei assim, não tinha noção que tinha se passado tanto tempo. Hoje ele corre, se machuca, vem procurar a gente por outros motivos. Mas é um paciente oncológico, assim, que você fica com ele para sempre. O pessoal, qualquer coisa te liga. Eu tô com um menino que a mãe me liga e fala assim, olha, na academia eles querem colocar ele para fazer cadeira extensora. Eu falei assim, com uma endoprótese não convencional de tíbia, que metade da tíbia do menino não é a tíbia dele, é uma prótese. E o cara quer botar para fazer cadeira extensora. Eu falei assim, olha, eu não faria. Não, mas é sem carga. Eu falei assim, eu não faria por causa da alavanca distal, por causa da prótese, eu não faria. Não dá para ir nadar? Vai fazer uma bicicleta, vai nadar. Mas a gente pensa nos pacientes, lógico, tem pacientes totalmente fora da curva, mas o paciente que faz uma endoprótese não convencional, ele não está apto a fazer atividade física. Você tem que comparar a endoprótese não convencional não com uma artroplastia normal. Você compara a função da endoprótese não convencional com um cara com uma prótese externa, como se ele fosse amputado. Então, para a gente não ficar frustrado e não frustrar o paciente, fiz uma endoprótese de joelho. Você não faz só substituição articular, você tira 10, 15 centímetros de fêmur, de tíbia, a patela não é mais do paciente, às vezes tira fêmur e tíbia. Então, não dá para fazer exercício. E tem gente que faz, e vai para academia, e corre, faz as coisas, mas assim, esses são os pacientes, na maioria das vezes, fora da curva. Então, a gente é super cauteloso e você aprende a não cobrar tanto, né? E tá, tem um Trendelenburg ali. Vai ficar. A gente vai botar um auxiliar de marcha. Mas você não tem, o glúteo médio não foi reatachado ali na prótese, não tem o que fazer, não vai andar reto. Mas vai ficar, tá ótimo assim, vai ficar assim. Porque muitas vezes, principalmente nos tumores primários, você pergunta assim para o cirurgião, você amarrou o glúteo médio, fez um bom tendão comum, como é que foi? Eu falei assim, não, o glúteo médio saiu. Eu falei assim, saiu para onde? Não tem glúteo médio. Eu falei, como que não tem glúteo médio? Como é que eu vou botar essa pessoa para andar sem glúteo? Não, mas tem a fibrose, e a fibrose segura, então a gente acaba pagando para ver, na verdade, né? A gente espera para ver o que vai acontecer com os pacientes. Eu achei bem legal, até vou voltar um pouco no seu assunto, de ambientes, né? Que a gente, na Santa Casa, a gente tem um módulo que é curto, de 3 meses, que a gente tem oncologia ortopédica, né? Mas a Emília falou de vários lugares que é mais interessante porque você tem um contexto que respira aquilo, né? Eu acho que isso é um grande diferencial para quem quiser trabalhar na área. O propósito de colocar dentro do fisiortopedia está relacionado a abrir um campo diferente para o fisioterapeuta atuar. Eu sei que a gente está num grande centro aqui em São Paulo e o fisiortopedia, por ter essa dimensão hoje nacional, é muita gente precisando e não tendo aonde procurar, né, Emília? Eu queria até, se você pudesse falar do cenário Brasil, se você consegue saber de outros profissionais que estão no Norte, Nordeste, Sul, sei lá, em diversos outros lugares, você tem essa dimensão ou não? Então, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Oncológica. A gente tem, com certeza, muitos fisioterapeutas aptos a fazerem reabilitação ortopédica no Rio de Janeiro, no Sul. A gente tem um pessoal em Recife maravilhoso. Tem um cirurgião em Recife que faz aquela cirurgia de Van Ness, que vira o pezinho ao contrário, que fica na altura. Não sei se vocês já viram. Depois dá uma procurada no Google aí, cirurgia de Van Ness. Tem uma menina bailarina que é super famosinha do Instagram, que vira o pé ao contrário, o pé vira o joelho, e aí o calcâneo fica para frente. Então, o pessoal em Recife faz essa cirurgia. Tem um fisioterapeuta ortesista que faz as órteses e as próteses para esses pacientes. Então, a gente consegue ter alguns pontos focais que a gente sabe que as pessoas dão bastante atenção. O mais importante, eu acho, é a gente conseguir ter um ortopedista, na verdade, oncológico,
que ele consiga manejar esses casos e conseguir mandar esses pacientes para a fisioterapia. Na maioria das vezes eles têm muito medo. Então, no último simpósio que a gente fez na Santa Casa, um médico, o chefe de um outro centro escola, falou assim, olha, às vezes eu não mando meus pacientes para fisioterapia porque é melhor não fazer fisioterapia do que o fisioterapeuta estragar o que está sendo feito. Então, a gente tenta nas aulas de pós-graduação, então, principalmente quando eu dou aula nas pós de ortopedia, o que acontece? A gente pega muita metástase. Tumor primário, não que não exista, existe pouco, mas a gente pega muita metástase de câncer de mama. A gente tem uma incidência muito grande de câncer de mama, com uma incidência muito grande de metástase de câncer de mama, e assim, você pode nunca ter visto um paciente oncológico na tua vida, mas um paciente com metástase vai passar na tua clínica uma hora ou outra. Então, o que você pode fazer? Então, a gente tem, eu escrevi um tempinho atrás um pocketbook, um manualzinho, e a gente fez um algoritmo, eu e a Liliana do GRAAC, que é uma maravilhosa da onco-ortopédica, ela fez que nem eu, fez formação em ortopedia, foi trabalhar na onco, ela trabalha com as crianças no GRAAC, maravilhosa, a gente sentou junta, nós escrevemos 2 capítulos, um capítulozinho de endoprótese não convencional com algoritmo. O cara fez a prótese, assim, pisa, não pisa, dá descarga de peso, não dá descarga de peso, dobra o joelho, não dobra o joelho, faz isso, faz aquilo, metástase. Então, esse paciente fez uma endoprótese, pode pisar? Ele fez uma haste com cimento, ele está fazendo rádio, ele está fazendo tratamento conservador. Então, nós criamos um algoritmo para tentar ajudar o fisioterapeuta nessa tomada de decisão. Então, pode pisar? Ah, nossa, tá ótimo, mas e a outra perna? Tem lesão? Preciso de um exame de imagem, desculpa, preciso de uma cintilografia óssea para ver se esse paciente tem segurança para dar descarga de peso. Então, a gente orienta sempre a evitar alavancas longas, sempre a evitar movimento torsional, a movimentos de amplitudes grandes, tanto para flexão quanto para extensão de coluna, porque se você for pensar em metástase de câncer de mama, é tudo na lombar, né? Então, fazer uns trabalhos assim, nossa, aquele pilates morcego de pendurado de cabeça para baixo, de pé na bola, essas coisas, você fala assim, ah, não, vai fazer pilates, tranquilo, a hora que você vai ver, tá fazendo o pilates do avesso. A gente precisa ter bastante critério, mas eu tento ir na contramão que a ortopedia tem ido, né? Eu catastrofizo os alunos, eu catastrofizo os pacientes, catastrofizo todo mundo. Se um paciente com uma endoprótese não convencional de quadril luxar a endoprótese, ele vai ter que ser anestesiado de novo, ele vai ter que ir para o centro cirúrgico de novo, e talvez ele não volte desse centro cirúrgico. Então, se eu errar, ou se eu orientar mal esse paciente, pode ser que aquele trabalho que eu queira fazer de finitude de vida com autonomia, eu não tenha. Porque eu, fisioterapeuta, fiz o cara sentar no banquinho baixo, porque eu deixei ele cruzar a perna, porque eu não orientei na hora do paciente ir tomar banho. Então, a gente tem essa preocupação, porque a gente está trabalhando num paciente num extremo muito agressivo, talvez, né? Não, perfeito. Emília, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui pelo tempo, tá? Queria agradecer muito essa conversa, ela é muito esclarecedora. Eu acho que ela abre muita curiosidade para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu vou pedir para depois a gente separar o material, deixar lá no Telegram do Fisiortopedia, quando a gente lançar o episódio. E o pessoal, né, depois a gente vai deixar a sua rede social para você que quiser tirar mais dúvida com a Emília. Fica à vontade, aproveita e acompanha a Emília lá, que tem sempre um story do Felipe sempre divertido, que é o filho dela. E acho que é isso, palavras finais aí, só para a gente finalizar. Muito obrigado de qualquer forma. Bom, meninos, muito obrigado de novo. É sempre uma alegria muito grande a gente conseguir falar um pouquinho da onco, principalmente quando ela está junto com a ortopedia. Então, se deixasse, a gente ficaria horas aqui falando, mas eu acho que a gente só plantar essa sementinha que a gente tenta tanto plantar, tá tudo bem, e às vezes não tá tudo bem, né? Às vezes você tem o red flag ali. Então, o que você faz quando você tem esse red flag, por onde você pensa, que tipo de ajuda que você vai pedir? Eu acho que o profissional, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que saber a hora que ele tem que parar. Opa! Eu tô achando uma coisa aqui que talvez... Então, a gente pensar e ter esse pensamento oncológico, implantar essa sementinha, não a paranoia, lógico,
mas plantar uma sementinha do pensamento oncológico em cada um que faz ortopedia, talvez a gente ganhe meses e anos de vida dos pacientes, talvez você descubra uma metástase, talvez você pegue um paciente que não tem uma história de nada e que aparece com uma dor lombar e não tem história, e aí não tem história. Mas o que você fez? Não fiz nada. Começou a doer, 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 mas por quê? Então, esses pacientes são os pacientes que a gente tem que ficar mais atentos. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito, muito obrigada e vamos embora. Boa. Rafa, por favor, palavras finais também. Eu acho muito feliz essa fala da Emília, né? Porque a gente bate muito na tecla do fisioterapeuta como profissional de primeiro contato. E uma coisa que a gente entende nesse sentido, né? Se o fisioterapeuta for um profissional de primeiro contato para queixa de dor, eu acho que o ponto principal é que a capacidade principal que a gente vai ter que adquirir é conseguir saber quando identificar algo que merece mais cuidado. Né? E tem várias pesquisas que mostram que o fisioterapeuta no mundo e no Brasil tem dificuldade de identificar red flags, tem dificuldade de encaminhar, a gente tem uma cultura de ser o super profissional, super físio, né, que trata tudo. Então eu acho que a gente precisa começar realmente a plantar essa semente, entender que se a gente quiser um papel diferente, como talvez até o protagonista é sempre o paciente, mas se a gente quiser ter um papel diferente mais na frente ou mais como primeiro approach para esse paciente, a gente precisa, de fato, conseguir adquirir novas habilidades de identificar quando a gente vai encontrar um paciente que pode ter o que a Emília descreveu aqui. Né? Porque se a gente estiver com ele não identificar isso, né, bem ou mal, a gente pode estar prejudicando o paciente mesmo com a melhor das intenções. Então, a gente vê muita importância, né, em assuntos como esse, tanto que a gente até criou um módulo específico para a nossa pós-graduação de oncologia ortopédica, inclusive com a própria Emília aqui, como coordenadora. E, enfim, eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem que entender que também o discurso tem que mudar dependendo do desfecho, né? A gente fala de dor é interessante, dor musculoesquelética, mas quando a dor é secundária oncológica, né, a gente tem que entender que o jogo é um pouco diferente mesmo. Perfeito. Então, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Emília. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para quem sabe que tem interesse nessa área e quer trabalhar nessa área, né? Fala com a Emília. A Emília demora, mas às vezes ela responde brincadeira, ela responde super rápido. E a gente vai encher muito o saco da Emília, que ela vai preparar bastante material para várias novidades nossas aí, e principalmente dentro da pós-graduação, tá? Então, pessoal, até mais, até a próxima e valeu!